salve as crianças da Umbanda. Eremim, Eremim. Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar um pouco sobre as crianças da Umbanda. É uma parte da tríade desta religião tão linda, de tanto mistério. No nosso capítulo 34, vamos falar de Eremim. Eremim. Eremim é uma expressão iorubá que significa criança minha. Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, Erê refere-se à energia de um orixá que se manifesta através de uma entidade infantilizada ou que usa esse arquétipo infantil, trazendo assim as mensagens em forma de alegria, atuando como um intermediário entre um médium e o orixá. A saudação Eremim pode ser entendida como uma forma de saudação a este orixá infantilizado que habita dentro de cada um de nós, dentro de cada uma das pessoas. A bênção de renovação e de proteção espiritual que celebra a alegria e a pureza. A criança que se manifesta nas energias da Umbanda são espíritos que se apresentam de forma infantil, mas isso não quer dizer que todos são espíritos que desencarnaram quando crianças. Podem ser espíritos antigos que estão com uma forma arquétipa de uma criança. Mas no plano espiritual, não são crianças. São espíritos que se apresentam de uma forma infantil, mas têm conhecimentos profundos e sua manifestação infantil é por necessidade tanto do mundo físico como do mundo espiritual. O plano onde prestam um trabalho de excelência. Nunca confundam a manifestação com a realidade do espírito. Podemos ter ali um espírito com inúmeras vivências, inúmeras experiências, mas naquele momento estão apresentando-se de uma forma infantil. Esta forma, assim, infantilizada de alguns espíritos se apresentarem,
é um mistério divino. Existem espíritos que ficam durante um período na forma infantil. Outros nem encarnaram na Terra ainda. Estão iniciando a sua trajetória espiritual e possuem uma profunda ligação com os orixás. Já são espíritos muito evoluídos. Esses espíritos plasmam a sua manifestação no arquétipo infantil. Em sua maioria, são trabalhadores da Umbanda, aqueles que se manifestam em forma de criança. Sempre com bom senso. As crianças em terra, elas brincam, mas em hipótese alguma serão mal educadas, mal criadas, tampouco desequilibradas, grosseiras, acabando com o terreiro. Isso não acontece. Em 1940, foi lançado um filme com o nome de The Blue Barden, ou O Pássaro Azul, ao qual eu, pessoalmente, recomendo. Eu recomendo este filme, lançado há 85 anos atrás, com uma linguagem infantil. Ele nos mostra muito como é a vida do outro lado, dando ênfase ao reencarne de espíritos infantilizados que carregam grande conhecimento em várias áreas, como saúde, educação, filosofia. É facilmente encontrado em várias plataformas de streaming. Os herês nos ensinam que, com a alegria, com o sorriso, com o entusiasmo, é muito mais fácil de levar a vida. As crianças do espaço nos mostram que podemos brincar novamente. E desta forma, brincar com a vida, que nos mostra que podemos, sim, sonhar sem medo, confiar no invisível e rir. Rir com o coração leve. Eles nos ajudam a voltar para o agora, onde não há espaço para ocupar do passado ou a ansiedade pelo futuro, pelo amanhã. Atuam nos nossos pensamentos mais guardados, machucados por traumas, por medos, e mostram que não podemos deixar de sonhar e acreditar. Muitas vezes pensamos mais no que pode dar errado do que no que pode dar certo. Porque nos ensinaram
a defender antes de confiar. Nos ensinaram a duvidar antes de acreditar, a reprimir antes de expressar. Mas a espiritualidade tem caminhos lindos de reflexão. Na Umbanda, quem pode nos ajudar resgatando são os herês, entidades espirituais que trazem consigo a alegria da infância sagrada. Conectar-se com a energia dos herês é um ato de cura profunda. É se permitir ser novamente quem sempre fomos, em nossa essência, sem temor, com naturalidade, a alegria antes do mundo nos ensinar a sermos quem somos hoje. Desconfiados, incrédulos e muitas vezes reprimidos. Eles não são espíritos de crianças, mas estão como crianças. São a consciência elevada que se manifesta com a leveza e a pureza. A alegria para nos lembrar que nossa essência tem que ser original. Atuam fortemente nos processos de cura. Sabe, eles estão presentes nos hospitais, nas maternidades. Eles são encarregados de carregar o sorriso da chegada de novos encarnados. E como não poderia deixar de ser, também são encarregados de enxugar as lágrimas daqueles que foram impedidos de chegar até aqui, que tiveram suas vidas ceifadas, mesmo antes do primeiro suspiro. Atuam também resgatando irmãos que estão aprisionados nas zonas mais profundas umbralinas, aquelas que são fortemente vigiadas por quiumbas dos mais baixos níveis. E as crianças, com sua delicadeza, docilidade, aquele ar de fragilidade, aquele ar de inocência, consegue adentrar a estas zonas sem serem impedidas. Afinal, que mal pode fazer uma inocente criancinha aos olhos de grandes e fortes guardiões? E assim, sorrateiramente, resgatam aqueles que querem sair da condição amarga que se encontram dentro dos terreiros
as crianças brincam, e muito. Chamam a atenção pelo sorriso, pelo encantamento, pela doçura, até mesmo pelo chorinho maroto, em meio de muita diversão. Todo este movimento, destas brincadeiras e sentimentos, não impedem que atuem com foco no seu trabalho. O ato de brincar é necessário para tirar o foco das pessoas, a fim de se conectarem com o mental delas. Sim, conseguem entrar nos mais profundos sentimentos de ordem pessoal, como as angústias, os traumas antigos, resgates de determinadas memórias de dor, desatando os nós e produzindo o sorriso nos lábios que antes só transmitiam palavras de dor. Muitas vezes é preciso cutucar a criança interior que está adormecida para resolver problemas que se refletem no dia de hoje. Na Umbanda, estes espíritos de grande luz nos presenteiam com doçura e nos mostram que é preciso manter o sorriso e a persistência, sem temer o tombo. E nunca podemos desistir. Como uma criança, sempre temos que tentar e sem ter medo. Quando perdemos a essência da criança dentro de nós, ficamos extremamente racionais e sem o brilho no olhar. Todo sonho começa no interior de uma mente alegre, que busca a felicidade através de novos desafios na vida. A criança guarda na sua mente o seu espírito, a energia do sonhar, do acreditar. Ela cai, mas não tem medo de se levantar, não pensa no próximo tombo. Ela simplesmente confia. Busquemos dentro de nós essa alegria, esse brilho no olhar. Na nossa Umbanda, estes espíritos se apresentam no arquétipo infantil, porque a Umbanda é plural e fala para muitas comunidades, muitas nações arquétipas humanas.
temos os sábios anciões no arquétipo dos pretos velhos, que nos trazem os aconselhamentos, aqueles certeiros, em nome da nossa vida. Temos a vitalidade dos caboclos e das caboclas para as pessoas que precisam criar força na sua caminhada e ir à luta em busca de seu objetivo. E tem o alvo a perseguir. É a força, é a ação. Temos na linha da esquerda os senhores Exus, aos que não compreendem que uma encruzilhada, lá na encruzilhada existem mais de uma rua, 3, 4, e cada uma delas é uma opção, é uma escolha que tem que ser tomada e enfrentada. As crianças mostram que precisamos nos reconectar com essa essência, reviver a alegria que muitas vezes se escondem na nossa dura rotina e nas nossas relações humanas. Esquecemos de nossos sonhos e até um certo ponto de inocência, que é importante para que o espírito possa sorrir de diversas situações, transformando as situações amargas em saborosos, doces. E por falar em doces, as crianças, quando estão em terra, manipulam os doces com magia e deixam ele um verdadeiro elixir, um remédio para o corpo e para a alma. Aquilo que ingerimos é cruzado por uma entidade. Quando chega em nosso corpo, se torna um remédio espiritual. Para quem os consome. Assim como as ervas manipuladas pelos amados pretos velhos. Olha, a glicose presente no açúcar libera insulina, que ajuda a produzir uma substância chamada serotonina, que nos dá a sensação de bem-estar e tranquilidade, atuando diretamente em nosso ori, atuando diretamente no nosso chakra cardíaco, ligando aos sentimentos. Os doces ingeridos pelos médiuns incorporados por Erês estão trabalhando em seu chakra laríngeo. E através do chakra laríngeo, que essa comunicação se dá. Por esse motivo, quando um erê ingere tais elementos,
ele está trabalhando o chakra desses médiuns também. Mas as crianças não consomem só doces. As crianças consomem doces e salgados, sem problema algum. No norte, por exemplo, no norte e nordeste, se oferece caruru aos herês. Uma comida à base de quiabo e camarão seco, que foi, inclusive, reconhecida como patrimônio imaterial do estado da Bahia. A resolução ocorreu no dia 19 de setembro, em uma sessão plenária presidida pelo Conselho Estadual de Cultura. Olha como isso é lindo e importante. Entre essas magias dos herês, podemos destacar os fios de contas. Olha que interessante. Essas entidades são as únicas que usam fios onde as contas podem ser de polipropileno, o plástico mesmo. E com eles podem ser colocados pingentes diferentes. Formas de chupetas, ursinhos, carrinhos, florzinhas, pirulitos, lacinhos, enfim, vários pingentes. Eles conseguem manipular essa energia de tal forma que este material neutro energeticamente se transforma em um condutor energético de primeira. Assim como fazem também com os brinquedos que manipulam durante as engiras. Os brinquedos carregam uma atuação espiritual e psicológica nos assistidos. Assim como os doces são ferramentas de trabalho, o brinquedo também o é. Dentro da inocência de um bichinho de pelúcia, de um carrinho de madeira ou de plástico, de uma bolinha de gude, de uma bonequinha de pano ou numa pedrinha. As crianças conseguem imantar as suas vibrações e, na troca, com o ser assistido, descarregam, cruzam e fazem um trabalho de limpeza, de revitalização, de transformação. Então, não existe banalização na nossa Umbanda. Cada detalhe, por menor que seja, está ligada, está vinculada com a magia dos orixás, nos trazendo o equilíbrio e a paz. Vamos falar um pouco sobre os nomes de herês que vibram de acordo com a composição da coroa de cada médium. E vem geralmente associado ao primeiro ou ao segundo orixá principal, ou de cabeça ou de juntó. Na Umbanda,
os nomes podem ser mais comuns, como Pedrinho, Joãozinho, Mariazinha, mas podem vir associados a elementos que caracterizam os orixás principais, tanto o orixá de cabeça, ou o pai ou a mãe, ou os adjuntós, como Erês de Iemanjá, Prainha, Sereinha, Mariazinha da Praia, Conchinha de Prata, Estrelinha de Prata, Marezinha ou Estrelinha do Mar. Alguns erês de Ogum, Escudinho de Prata, Ferrinho, Soldadinho, Joãozinho, Espadinha, Carazinho, Azulão, Ferreirinho. Alguns erês de Oxós, Galinho, olha que lindo, Rosinha da Mata, Flechinha Dourada, Setinha de Ouro, Índiozinho, Ofá de Prata, Arquinho Verde, Tainá, Jupirinha. Vamos falar de erês de Omulu e Obaloaiê, Chaguinha, Palinha, João Palinha, Pipoquinha, Xaxará, Deburu, Mariazinha das Palhas. Vamos ver agora erês de Inhansã, Faísquinha, Mariazinha Tempestade, Ventinho, Raiozinho de Fogo, Brasinha, Rosinha dos Ventos. Olha que lindo. Erês de Xangô, Trovãozinho, Machadinho de Ouro, Rochinha de Ouro, Faísquinha, Pinguinho de Ouro, Pinguinho de Fogo, Tochinha, Mariazinha da Pedreira, Juquinha Trovão. Erês de Nanã, Mariazinha do Pântano, Manguinho, Lagoinha, Orvalinho, Burequezinha, Rosinha do Mangue. Erês de Oxum, Pepita, Rosinha da Cachoeira, Pepitinha de Ouro, Melzinha, Flavinho do Mel, Chuvisquinho de Ouro, Pedrinho da Cachoeira, Espelho de Ouro, Gotinha de Ouro, Cachoeirinha, Erês de Oxumaré, Cobrinha Dourada, Guizo de Ouro, Cobrinha de Vidro, Cobrinha Verde, Erês de Obá, Hipomeia, Guerreirinha, Terrinha, Mariazinha, Julinha, Erês de Pai Oxalá, Algodãozinho, Canjiquinha, Pilãozinho, Erecanjica, Pombinho de Prata,
cravinho branco ou de prata. No candomblé, os erês são uma essência do orixá, ou seja, são encantados, diretos da força dos orixás e que estão ligados à coroa. Essas crianças são a voz, a comunicação do orixá em terra. Nos terreiros de candomblé, os erês comem de tudo que o orixá também come. Para abrilhantar o nosso encontro, sempre trago um conto iorubá. Então, vamos lá ao Itã de Ibede. Diz o Itã que os irmãos enganaram a morte. Enganaram Iku, o orixá da morte. E isso vem de encontro ao destaque desta influência, desta importância do duplo, dos gêmeos. Iku, o orixá da morte, se ofendeu por ter sido deixado de lado e passou a não mais receber as oferendas. Resolveu, com o seu poder de morte, levar todas as pessoas. E começou por quem? Pelas crianças, que eram assim, mais frágeis e vulneráveis. Porém, entre elas, haviam os gêmeos, que, como toda criança, queria apenas brincar e necessitavam aí de outras crianças para as tais brincadeiras. Com a morte, chegou um dia onde não haviam mais crianças para brincar. Iku, o orixá da morte, punia a todos pela falta de respeito e de oferendas, impedindo o nascimento de novas vidas. Os Ibedes, gêmeos, resolveram tomar uma atitude e resolver a situação. Mesmo sendo desacreditados, resolveram fazer uma oferenda a Iku. Um dos irmãos foi até a morte e lhe ofereceu música e alegria. Enquanto ele aguentasse tocar, Iku acolheu. Iku achou que o pequeno menino não aguentaria por muito tempo. Então, aceitou a proposta. Não desconfiava que havia uma artimanha nesta oferenda. E enquanto um tocava, o outro se mantinha escondido. Para sua surpresa, Iku, que inicialmente queria matá-lo, se encantou quando o menino começou a tocar um tambor. Iku começou a dançar. O menino começou a tocar durante horas e horas e horas, mais de 10 horas consecutivas. O primeiro irmão tocou
incessantemente. Quando ele se cansou, o outro irmão assumiu o seu lugar e continuou a tocar, revezando sempre que a morte se distraía com a música. Ela, encantada pela vitalidade e pelo ritmo, dançava feliz, sem perceber que os irmãos estavam se revezando. Com o passar das semanas, a morte foi ficando e ficou exausta. Mas continuou dançando. A morte, exausta pela dança, fez um pacto com um dos gêmeos para que a música parasse de tocar e assim devolveria as vidas àquelas que havia levado. Ibede salvou a humanidade, ganhando fama de poderosos e mostrando que a inocência e a criatividade podem vencer a morte. No sincretismo católico, as crianças da Umbanda, Herês e Bedes, são Cosme e Damião. Tanto que o seu dia é comemorado no dia 27 de setembro, dia estimado da morte dos gêmeos, Cosme e Damião, que eram médicos. Um dia depois do dia que é feito a comemoração no catolicismo, que passou a ser no dia 26 de setembro, para evitar conflitos com o dia de São Vicente de Paula. E assim, aprendemos juntos um pouquinho mais sobre estas entidades, sobre estes orixás de puro brilho, alegres, porém com o trabalho sério, assim como a Umbanda. Coisa séria para gente séria. Axé, meus irmãos, fiquem na paz do Mestre Oxalá.